capítulo 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou a chamar a Raquel e a Leia ao campo onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Visto que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: As salpicadas serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó? Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo o que era seu, e levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fugiste ocultamente e me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades de casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas.
Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante dos nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda das suas servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque eu não posso levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos que estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor, de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras, e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar Saduta, e Jacó chamou-lhe Galaede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galaede. E também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, enquanto estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para o seu lugar. Estamos lendo hoje.
Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom, tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, e em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens, com ele. Jacó teve muito medo, e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos, pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou na mão dos seus servos, cada manada em separado, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então responderás: São do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o achares, e direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Aplacá-lo-ei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite levantou-se, e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço o teu nome. Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Penuel, e coxeava de uma perna.
Por isso, os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Estamos lendo o livro 33. Levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, ela e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: o que queres dizer com todo este gado que tenho encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. Insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú: permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou-lhe Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho, em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado. Por isso, o lugar se chama Sucote. Depois, chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo em que estendera a sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e chamou-lhe El Eloé Israel. Estamos lendo, agora vamos ler o capítulo 34. Diná, filha de Léia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se, e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer.
Então falou Hamor com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e recebei as nossas. Assim, habitareis conosco. A terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote, em presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Hamor seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhe disseram: Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos: se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós, então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E as suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado em toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém seu filho à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas, sob uma única condição, é que consentirão aqueles homens em habitar conosco, para nos tornarmos um só povo, se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém seu filho, todos os que saíram da porta da cidade. E foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta de sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a Siquém seu filho, e tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens, e todos os seus pequeninos e as suas mulheres levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com a minha casa. Ao que responderam: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Estamos lendo o livro 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia.
e que foi comigo no caminho por onde eu andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que se escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho ao qual se chamou Alon Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu com ele do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação, e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel, ao lugar onde Deus lhe falara. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao menino Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betleém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel, e armou a sua tenda, além de Migdal-Edé. Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriate Arba, esta é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, e exalando o espírito, morreu, e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram.